Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos possam ter visto a nossa aula de número um. Está aqui gravada também no YouTube, a aula de tabela pitagórica. A tabela pitagórica ela tem uma função para que você possa ter uma agilidade na hora de resolver contas e operações, tudo bem? Sejam elas de multiplicação e também divisão. Pessoal, nosso primeiro momento aqui na aula de expressões numéricas, a gente vai trabalhar com operações, né? Mas o nosso início do nosso curso aqui é linguagem, tudo bem? Na matemática, pessoal, nós temos uma linguagem específica para todas as ações nossas de operação, tudo bem? Quando você vai lá ler um livro, ver uma aula, às vezes o professor fala uma palavra bem específica que você às vezes não a conhece. E aqui no início, nosso curso, eu vou lhe apresentar elas, tudo bem? Na hora de você fazer um exercício, vai ter essas palavras também, que são palavras-chaves para que você possa ter uma agilidade e um entendimento dessa ação. Tudo bem? Então, aqui na multiplicação, pessoal, todo mundo sabe o símbolo de vezes, né? A gente tem esse xizinho. Mas também, pessoal, nós temos outro símbolo, que é essa bolinha. Então, quando eu tiver o X ou essa bolinha, eu quero te apresentar que nós estamos falando de vezes, tá? De uma multiplicação. Pedro, isso eu sei, isso é tranquilo. Mas também na palavra multiplicação, esse símbolo de vezes, esse ponto, também temos uma palavra que faz a mesma ação, que é o produto. A partir de hoje, pessoal, das nossas aulas, quando eu falar produto, eu quero que você assimile que eu estou falando de uma multiplicação, tudo bem? Então, quando eu falar assim para você, eu quero produto de 3 e 2, na verdade, eu estou lhe dizendo que é 3 vezes 2. Pedro, é isso? É. Então, o produto de 3 e 2, na verdade, é uma multiplicação de 3 e 2. Logo, é 6. Então, a palavra produto, pessoal, está assimilada com multiplicação. Tudo bem? Está multiplicando, eu estou fazendo esse X, esse pontinho. Quando eu falo produto ou multiplicação, todas possuem a mesma ação. E também o de, tudo bem? Por exemplo, no nosso curso, nós vamos ver nos exercícios, quando tem um de, representa a multiplicação. Então, por exemplo, assim, 3% de 10. Na verdade, é 3% vezes 10. Então, o produto significa multiplicação. O de também, nos exercícios, tem uma ação de multiplicação. Tudo bem? E a divisão, Pedro? A divisão, pessoal, nós temos aqui os símbolos, né? Essa travessão aqui, né? Que é muito comum, mas também temos uma palavra bem específica que eu quero que você guarde, né? Que é a razão, tudo bem? Quando eu falar assim, eu quero a razão de 10 e 5, na verdade eu quero a divisão de 10 e 5, tudo bem? Então a razão de 10 e 5 é a mesma coisa que eu falar, qual que é a divisão de 10 e 5? Pois, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu quero que você entenda que o produto é a multiplicação e a razão é a minha divisão, tudo bem? Isso é muito importante. E, pessoal, eu gostaria de fazer uma observação. A gente vai ter uma aula de fração, tá? Mas toda divisão, anote isso, é uma fração, tudo bem? Toda divisão é uma fração. Então, por exemplo, 4 quintos é a mesma coisa que 4 dividido para 5. Então, toda divisão é uma fração. Toda fração é uma divisão. Belezinha? Eu posso escrever nessas estruturas aqui. Tudo bem? Então, a palavra razão também significa ter uma ação de dividir. Então, quando eu falo a razão entre 20 e 10, é a mesma coisa de 20 dividido por 10. Tudo bem? Só essa parte que é muito importante para o nosso curso. Então, vamos olhar aqui, operação com o número natural, tá? Essas operações que nós vamos ver aqui com os números naturais. Afinal de contas, quem são
os meus números naturais. Pessoal, os números naturais são os números positivos, tudo bem? São os números quantitativos. Por exemplo, eu posso contar essa caneta, posso contar as coisas que estão aqui no meu quadro. Então, são os números quantitativos que você pode assimilar com os objetos, né? Assimilar com as unidades que você pode ver. Então, por exemplo, eu posso contar quantos dedos eu tenho aqui. Então, por exemplo, qualquer objeto, qualquer número que você pode contar, né? Os números positivos são estes, tá? São os números naturais. Esse né, N aqui, pessoal, significa o símbolo dos naturais. Então, esse né, N significa o meu conjunto de números naturais, um conjunto de número natural. Tudo bem? Então, uma observação muito pertinente. Vou colocar naturais. Beleza? Então, conjuntos naturais você pode assimilar com os números positivos, tudo bem? Desde o zero ao infinito. Então, zero, um, dois, três, ao infinito. Belezinha? Então, vamos começar aqui resolvendo a nossa primeira operação das expressões numéricas. Pessoal, eu quero que você entenda que para que nós possamos resolver essas operações, há uma regra. A matemática é simples, sim. Ela é sim ou não. Ela possui regras, tudo bem? Não quer dizer que é fácil. Mas para que nós possamos ter facilidade na matemática, temos que entender as regras. E qual é a primeira regra aqui dessas operações? Sempre, pessoal, nós temos que começar com a multiplicação ou divisão e depois soma e subtração. Soma e subtração estão no mesmo nível, mas antes dela vem a multiplicação ou divisão, tudo bem? Então, olha esse caso. 3 mais 7 vezes 5. Eu tenho que primeiro fazer 7 vezes 5. Quanto que é 7 vezes 5? Não, eu não sei. Tem que ir na tabuada para, papum, já resolver. 7 vezes 5, pessoal, é 35. 35 mais 6 mais 3, perdão, quanto que é, pessoal? Simples, né? Muito fácil. 35, 36, 37, 38. Então, eu preciso que você entenda que a tabuada pitagórica, a soma de unidades, tem que estar fresquinho na sua mente para que você possa resolver papo. Tudo bem? Então, beleza. Olha esse caso. Eu fiz até o exemplo aqui errado. Na verdade, não é este. É esse daqui, ó. Exemplo, eu tenho um número mais 3 vezes 5. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Se você tivesse escrito o exemplo anterior, eu tivesse até desculpas. Mas esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma soma e uma multiplicação. O que eu tenho que fazer primeiro? Pedro, você falou que sempre é multiplicação. Beleza. Mas antes dessas operações, eu tenho que falar para você o seguinte: nas expressões numéricas, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver dentro do parênteses. Tudo bem? Primeiramente, parênteses. Segundo, colchete. E terceiro, chave. A gente vai ver os outros exemplos, mas vamos resolver aqui, ó. Nesse caso, eu tenho que resolver dentro primeiro de parênteses. Quanto que é 3 mais 2? 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nesse caso, eu fiz a soma primeiro porque ela está dentro do parênteses. Tudo bem? Então, você deve ter essa atenção. Então, resolva esse caso aqui para mim, pessoal, por gentileza. Pronto, vamos lá. Se caso você tiver dado um pause, né, e tiver resolvido, isso aqui é bem simples. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E nós repetimos a operação. E aí, pessoal, o que nós podemos fazer aqui? Eu sugiro a você que faça, a princípio, em sequência, começar pelo primeiro e depois o último, tudo bem? Em ordem, tudo bem? Por quê? Muitos alunos erram e vamos ver um caso específico aqui
a gente tem que começar em primeiro lugar, tá? Mas aqui na soma, a gente tem soma, né, e uma subtração. Quem que vem primeiro? A soma ou subtração? Eu sugiro a você que sempre faça, por gentileza, as, as primeiras. Então, é 3 mais 7 10 menos 6 4. Então, minha resposta dessa operação aqui é 4. Tudo bem? Veio até um pausa. Está acabando a bateria aqui. Lembra? Do computador? Então, bora lá. Vamos, eu quero que você dê um pause para mim aí. Pausa o vídeo aí e resolva essa operação aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tem que resolver aquilo que há entre parênteses, né? 9 menos 2. Esse parênteses aqui. Quanto que é 9 menos 2, pessoal? 7. Beleza. Aí eu repito, tá? Chave, 2 vezes colchete. Aqui deu 7. Fecha colchete. Beleza. Eu fiz primeiro aquilo que há entre o parênteses, né? 9 menos 2. Pedro, eu acho que você errou aqui na conta porque você não colocou nada entre o 3 e o parênteses. Pessoal, quando não tem nada aqui, ó, na verdade eu tenho uma multiplicação, tá? Então, o exercício, quando você for fazer, não te dá nada entre o parênteses e o número, é uma multiplicação, beleza? Então, primeiro nós fazemos o parênteses. Segundo, colchete. Colchete, pessoal, é essa representação aqui, ó. Esse é o colchete, esse é o parênteses e esse é a chave. Tudo bem? Então vamos lá. 3 vezes 7, 21. É o meu colchete. Tá vendo que eu estou repetindo tudo? Você pode fazer direto, se você quiser. Então vamos lá. Quanto que é, pessoal? 2 vezes 21. Por que eu posso fazer direto aqui agora? Fiz até dois colchetes aqui. Quando a gente terminou o colchete, a gente tem essa operação de chave. Eu vou fazer até direto, ó. 2 vezes 21 vezes 2 mais um. O que eu tenho que fazer primeiro? A multiplicação. 2 vezes 21, 42. Aí, vezes 2 mais um. O que eu tenho que fazer primeiro, pessoal? 42 vezes 2, a multiplicação. Vai dar 84. Mais um, 85. Logo, a minha resposta aqui, pessoal, é 85. Tudo bem? Vamos lá para a potenciação. Lembrando que nós vamos ter a próxima aula só de potenciação, bem específica. Viu, pessoal? Então vamos lá. Potenciação. O que é minha potenciação, Pedro? Aqui eu tenho a minha base e aqui eu tenho meu expoente. Ah, então vai ser 2 vezes 3, 6? Não, não vai ser. Eu tenho a base e eu vou multiplicar, vou fazer o produto. O que que é o produto mesmo? O produto é multiplicação vezes a quantidade do meu expoente, o número de vezes do meu expoente. Então, 2 elevado a 3, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Nesse caso bem específico, quanto que é 2 elevado a zero? Pessoal, pode ser qualquer número. 49 vezes zero, elevado a zero, perdão, representa 1. Então, qualquer número que for elevado a zero, pessoal, é 1. Tudo bem? Isso nós vamos ver melhor na próxima aula de potenciação. Então, quanto que é 7 elevado a 2, pessoal? Só para ver que vocês entenderam. 7 elevado a 2 é 49, porque é a mesma coisa de 7 vezes 7. Belezinha? Então, pausa para mim aí e faça essa operação. Só que antes de você fazer, eu tenho que lhe contar uma coisa. Para que nós possamos resolver essa operação, lembra que eu falei? Primeiro parênteses, segundo colchete, depois chave, essa ordem de símbolos, mas em operações, primeiro divisão, multiplicação, soma e diferença, subtração. Porém, aqui, antes delas, tem uma mais especial ainda, que é a potenciação. Então, primeiro a gente faz a potenciação, multiplicação, divisão, e depois vem soma e diferença, que é subtração. Então, vamos lá.
Primeiro aqui eu tenho que fazer esse 2 elevado a 3. Quanto que é? 8. Mais 2 vezes 3 mais 5. Beleza. E aí, pessoal, quanto que é 2 vezes 3? 6. Fica 8 mais 6 mais 5. Então é assim que eu resolvo, entendeu? 8 mais 6 mais 5 vai dar o quê, pessoal? 19. Tudo bem? Então é assim que eu resolvo essas operações. Para que você possa ficar bom, basta fazer os exercícios. E aqui, ó, nós vamos para a nosso segundo tema das nossas aulas. Os números inteiros. Tudo bem? Os números inteiros. Como você pode ver aí. Pessoal, é o seguinte. Qual que é a diferença, perdão, dos números inteiros para os números naturais? Os naturais, eles pegam somente os números positivos. Os inteiros, pessoal, pegam os negativos e os positivos. Tudo bem? Então, por exemplo, esse Z significa inteiros. É o conjunto dos números inteiros, esse Zzinho. Tudo bem? Então, vamos fazer essas operações aqui. Quanto que é, pessoal? 3 menos 2. Veja, 3 menos 2 é 1. Beleza. Quanto que é 2 menos 3? Pensa comigo. Eu tinha uma dívida de 3. Paguei 2. A minha dívida fica de quanto? Fica menos 1. O número negativo pode representar como saldo negativo, tudo bem? E quanto que é, pessoal? Menos 2 menos 3. Eu tinha uma dívida de 2 e fiz mais uma dívida de 3. Logo, a minha dívida é de 5. Então, quando eu tenho dois números negativos, né? Eu tenho menos 2 menos 3 é menos 5. Tudo bem? Você tem que ficar de olho nessa questão do sinal. Tudo bem? E temos aqui uma observação muito pertinente a ser feita. Quanto que é 3? Quanto que é, então, pessoal? 3 menos 2. Olha que bacana. Quando eu tenho isso, na verdade, eu tenho um aqui, tudo bem? Multiplicando, beleza? Então, quando eu tenho, sei lá, 3 perdão, menos 2, você sempre tem que visualizar o seguinte: eu tenho um quando aqui não tem nada, na verdade eu tenho um multiplicando, tudo bem? E primeiro a gente faz quem? A soma, a diferença, a subtração, né? Ou a multiplicação? Primeiro nós façamos, né, a multiplicação. Menos um vezes menos 2, menos com menos, positivo. Fica 3 mais 2. Quanto que é? 5. Então, pessoal, 3 menos 2 é 5. Então, façam para mim isso aqui, por gentileza. 7 menos 3. 7 menos 3 vai dar 10. Tudo bem? Porque menos com menos é mais. Então, essa observação que você deve fazer. Tudo bem? E vamos aqui olhar essa potenciação. Pedro, a aula de potenciação será na próxima aula que você vai ver também online. Beleza? Então vamos lá. Potenciação, pessoal. Eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, eu faço. Na verdade, ó, tem que ter uma observação aqui também. Olha que legal. Menos 2 elevado ao quadrado, ele tem uma diferença. Como assim, Pedro? Você vai ver na próxima aula de potenciação. Eu tenho uma diferença, esse sinal que significa diferença, de 2 elevado, menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 2. Pedro, qual que é a diferença disso? Vamos lá. Muitas pessoas acham que menos 2 elevado a 2 nesse jeito que eu estou escrevendo aqui, é 4. Mas está errado, pessoal.
Por quê, Pedro? Olha e aprenda. Quando eu tenho um menos e qualquer outro número elevado a 2, você ignora esse menos aqui. Você ignora. Tudo bem? Por quê? Quanto que é 2 elevado a 2, pessoal? 4. Beleza. Lembra que você ignorou esse menos? Você tem que sempre colocar ele na frente, independente de qualquer valor. Então, 2 elevado a 2, 4. Só que eu tenho que repetir, independente de qualquer coisa, situação, esse menos aqui. Tudo bem? É essa observação que tem que ser feita. Na aula de potenciação, eu esclareço mais sobre isso. Então, quanto que é menos 2 elevado ao quadrado? Aí sim, pessoal, menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa de menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. Essa é a diferença que você deve perceber, tudo bem? Então, qual que é a diferença de menos 2 elevado a 3 e menos 2 no parênteses elevado a 3? Quando eu estou sem parênteses, eu olho só o número. Com parênteses, pessoal, eu olho o número todo, com sinal, tudo bem? Então vamos lá. Como está sem parênteses, eu tenho que colocar sempre o meu sinal negativo ou positivo. E aí, eu faço o número direto com expoente. 2 elevado a 3, 8. Então vai dar menos 8. E quanto que é, pessoal? Menos 2 elevado a 3 também dará menos 8. Por quê, Pedro? Concorda comigo que eu te falei lá em cima, que a potenciação é o meu resultado vezes ele mesmo, a quantidade do meu expoente? Por exemplo, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Também eu acho o mesmo resultado. Tudo bem? Então, essa observação que você deve fazer. Eu posso analisar algo para ficar mais fácil, Pedro? Pode. Quando eu tenho um número expoente ímpar, tá? Ímpar. O meu resultado negativo sempre vai ser negativo. O meu resultado par sempre vai ser par, desde que todos estejam no parênteses. Tudo bem, pessoal? Então, para que possamos terminar essa aula, faça para mim esse, esse probleminha e deixe a resposta no resultado aí nos comentários. Tudo bem? No mais, até a próxima aula e vamos nessa.